esse tema não vai vos assustar, porque daqui a pouco vamos falar de uma solução para esta rebelião. Então, hoje, especialmente, depois do batismo das almas que mergulharam lá, Deus abre um tema especificamente para a vossa família. Abre um tema especificamente para vocês poderem compreender a sua vontade e o seu amor. Eu sei que já ouviram algumas vezes, já ouviram várias vezes, talvez, sobre o amor de Cristo, já, não? Então, hoje vamos procurar aprofundar um pouco sobre esse grandioso amor. O que Cristo fez por nós? O que Cristo fez para acabar com a rebelião que está neste planeta? Nós estamos cansados de sofrer. Então vamos orar para procurar saber o que Deus fez para que a gente pudesse ter descanso. Vamos orar. Santo Deus, nosso Criador, muito obrigado pelo dia, muito obrigado por cuidar dos nossos irmãos e trazê-los a esta casa para aprenderem um pouco mais da sua vontade. Nossa oração, grande mestre, que assim como tem nos acompanhado, possa agora acompanhar-nos para esta grande lição. O seu amor, a manifestação do seu amor, a grande paixão de Cristo. Pedimos que o Senhor coloque ela bem clara aos nossos olhos, de tal forma que a gente possa caminhar junto com o nosso Salvador rumo à eternidade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Então vamos falar aqui, primeiro, para compreender essa grande rebelião e a grande solução que Cristo tem para nós. Vamos procurar saber o que trouxe essa separação entre nós e Deus. Porque sabem que é uma separação entre nós e Deus, né? Consegues ver Deus? Não. Consegues, né? Não. Então, há uma separação entre nós e Deus. Não conseguimos mais falar com Deus do mesmo jeito que os nossos pais antigos faziam. Então, existe alguma coisa que causou essa separação. O livro de Isaías 59, versículo 2 responde: mas as vossas iniquidades ou pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o que nos separa de Deus? Iniquidades ou pecados, não é? Exatamente isso. Então, o que causa a separação entre nós e Deus são os nossos pecados, porque o nosso Deus sempre esteve disposto para nos ouvir e atender. Mas, infelizmente, nós pecamos contra Deus e isso causou uma separação enorme entre nós e Ele. Por essa razão, hoje, existe uma grande divisão entre nós e Deus. Olha, a esperança. Deus não se deixou levar ou não se agradou dessa separação e buscou uma forma de voltar a se unir a nós. Querem saber como? Sim. Querem saber, né? Mamãe quer saber como é que Deus trouxe essa maneira, essa solução para voltar a se unir a nós. Mas não agora, por enquanto. Vamos procurar saber qual é a maior consequência desse pecado. Fora a separação entre nós e Deus, que é uma consequência. Qual é a outra maior consequência desse pecado? Porque o salário do pecado é morte. Morte assusta? Não. Não assusta? Não deixe medo? Pega esse fio de energia. Não, perdido aqui. Vai levar choque. Tá vendo? Não assusta, né? Ok. Mas disse que o salário do pecado é a morte. Quer dizer que a pessoa que pecar certamente vai fazer o quê? Vai morrerá. Vocês nunca pecaram? Mas morrer será descansar. Ah, quer saber que morte é essa aí, não é? Se morte será descansar? Eu quero saber. Se eu não pecar, não é de morrer. Ah, estava a afirmar que morrer É descansar. Ok, vamos pegar esse ponto primeiro para dizer que Se eu não pecar, não é de morrer. se não pecar, é uma boa pergunta, se não pecar não é de morrer, é uma pergunta. Só que disse que o salário do pecado é a morte. Antes de saber se você pode ficar sem pecar, temos que saber, você já pecou ou não. Já. Então não adianta andar procurar saber se não pecar. Adianta sim. Adianta? Porque ali que eu percebi, Hum. porque o salário do pecado é a morte. Exato, Então, caso contrário, que eu não peca, provavelmente não vou morrer. sim, muito bem. Logo, eu que não tenho pecado, não. Não vai morrer. Não, a analogia é certa, muito bem. Eu, sinceramente, sou feliz com a vossa interpretação, né? Mostra que estão a avaliar os textos, né? Estão a avaliar os textos. Só que existe o pecado que já está no mundo. Quando Adão e Eva, no Éden, pecaram, o pecado entrou no mundo. Então, o pecado não é só de um simples homem. Existe o pecado que é o pecado da humanidade no geral. Nós nascemos dentro do pecado. Nós estamos dentro da vida pecaminosa. A nossa natureza já é do pecado. Por essa razão, ainda que você nasce, dizer que não quer fazer nada, de ficar assim, não quer fazer nada. A nossa natureza já é de pecado. Mas Deus gerou essa parte. É essa parte Nós dele. não podemos pagar por eles que não cometemos. Muito interessante, irmãos. Vamos ouvir, né? Nós não podemos pagar por eles que nós não cometemos. Irmão, essa é uma analogia realmente muito boa. Só que
temos que compreender que o universo criado por Deus tem leis, tem normas. E essas normas devem ser seguidas para a nossa própria segurança. Compreendemos, não é? Se você é mãe de um bebê e você se lança numa ponte, quem vai sofrer é você e o bebê. Acha que o bebê vai sofrer porque ele não se lançou? Não. Se você se lançar, tanto você como o bebê vão sofrer. O bebê vai sofrer as consequências do teu pecado. Então, o que fez Adão e Eva, o que fizeram Adão e Eva quando pecaram, eles causaram um efeito que se manifesta até nas suas gerações subsequentes, que somos nós. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Nós nascemos num mundo que Adão e Eva entregaram a Satanás. O pecado que se refere aqui não é simplesmente você fazer mal. Só que o pecado que agora está a se referir aqui é que Adão e Eva, quando desobedeceram a ordem de Deus, eles obedeceram a Satanás, eles tiraram o mundo das mãos de Deus como todo-poderoso e a natureza seguindo completamente as suas normas e entregaram para quem? Para Satanás. É por isso que hoje, quando você sai para ir na rua, para ir fora, o passarinho faz o que quando te vê? Foge. O que você fez para o coitado de passarinho? Nada. Então, Adão e Eva cometeram um pecado que transformou toda a natureza do mundo. Por essa razão, todos nós aqui somos suscetíveis ao pecado. Deus, quando nos fez, não era para sofrermos, sentir frio. Estávamos perfeitos. Só que o pecado de Adão e Eva transformaram todo o cenário, infelizmente. Por essa razão, todos nós somos filhos do pecado. Mas tem uma solução para ti. Para você ser inocente. Não quer ser inocente de novo? Está aqui a solução. Aqui na frente, vamos lá estudar um pouco mais. Aqui falamos das consequências do pecado, né? A primeira consequência era a nossa relação, a destruição da nossa relação com Deus. Vamos chegar na solução para minha irmã e meus irmãos voltarem a ser perfeitos. Para vocês voltarem àquilo que vocês querem ser de volta. Sair daquela culpa de Adão, não é isso? Vamos. Vai chegar ao homem perfeito. Vamos lá, filho. Aqui, relacionamentos destruídos. A primeira relação que foi destruída é a nossa relação com quem? Com Deus. Então, essa separação que é entre nós e Deus é uma das consequências do pecado. A outra consequência, uns com os outros. Os dois, às vezes, lá em casa, lá, se bicam, discutem um pouco, não é isso? Isso aí é uma consequência do pecado, porque no mundo que Deus fez, lutam, né? Se bicam, sim. É aquelas pequenas brigas, né, que acontecem em todas as famílias, não é normal. Então, estamos a querer dizer o que é aqui? Que há um problema de relacionamento entre pessoas. E esse problema de relacionamento é causado pelo pecado. Porque você já zanga. Antes não existia zanga. A zanga começou por causa do pecado. Porque você levou a melhor parte da comida que eu queria. Isso aí acontece por causa do quê? Do pecado. Aquele pedaço de nhama que você queria, que ele levou. Estamos a ver, né? Então, tudo isso aí é consequência do que estamos a usar exemplos que ocorrem todos os dias, não é isso? Temos que usar exemplos práticos. Então, é o que acontece nas nossas relações humanas por causa do pecado. Relacionamento com o mundo, como falamos do passarinho aqui. Se aparecer um leão, podemos aqui fugir. Se o leão nunca te fez nada, leão, já fugiu o quê? Está vendo, né? Então, há um relacionamento que foi afetado aqui por conta do pecado. Qual foi a promessa de Deus após a desobediência do primeiro casal? Está vendo agora? Deus vê que os nossos pais, Adão e Eva, pecaram e o mundo foi transformado numa coisa não muito bonita, feia na verdade, por causa do pecado. Mas Deus não cruzou os braços. Quem pecou foram os nossos pais, mas Deus procurou uma forma de abrir as portas para nós voltarmos à perfeição. Nós estamos a sair daquele cenário em que vocês são contaminados, são impuros, são imundos. Estamos a procurar um meio que Deus abriu para nós voltarmos a ser perfeitos. Aqui, por inimizade, farei separação entre ti, Satanás, e a mulher Eva. Criou uma inimizade, não é? Entre Adão e Eva. Mas entre a serpente e Eva, a sua descendência, né? Mas aí há um pouco de profecia, ok? Vamos lá, procurar compreender. A tua descendência é o teu descendente. Ele, Jesus, te ferirá a cabeça e tu, Satanás, te ferirás o calcanhar. Jesus, que é filha da mulher, vamos lá, aqui um pouco de profecia, mas é simples. Deus, ali estava a dizer que o filho da mulher, que era Eva, ia ferir Satanás aonde?
na cabeça. Você sabe quando querem matar cobra, matam uma cobra, batem onde? Cabeça. Então, o filho da mulher, da Eva, que é Jesus, porque a mulher nasce homem, e desses homens aí vai sair Jesus Cristo, que é o filho do próprio Deus, que ele morre na cruz, quando morre na cruz, vence a Satanás. É por isso que nós temos que compreender hoje que a nossa única salvação é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo venceu a serpente, que é Satanás. Quando fala de serpente ali, se coloca também a questão de ser Satanás, de profecia. É um símbolo que se usa serpente para identificar Satanás, não é? Então, depois do pecado, né? Então, vemos aqui que Deus faz a promessa de que esse inimigo que causou sofrimento e causa sofrimento seria vencido por Jesus. Uma ilustração, não é? Vamos lá avançar um pouco. Como Deus preservou essa promessa entre o seu povo? Como é que Deus preservou a promessa de que Jesus ia matar ou ia vencer Satanás para nos libertar da escravidão? Como é que Deus fez isso durante o tempo, durante a história? Aqui, vemos o santuário. Vou vos explicar como é que esse cenário está relacionado com Jesus vencer a Satanás. Primeiro, esse lugar aqui chama-se santuário. O santuário é o lugar em que se podia identificar a presença de Deus no meio do povo de Israel. Então, num lugar, vamos ver aqui, existiam muitas tendas em que o povo morava, mas no meio como se fosse uma igreja onde Deus habita, não é? Então aqui é um santuário. Só que nesse santuário não é um lugar onde as pessoas entravam para orar, que nós vamos fazer nós agora. Nesse lugar é que as pessoas entravam para quê? Para fazer um sacrifício. Não se compliquem, é simples. Você quer dizer o quê? Que nesse lugar onde representava a presença de Deus, onde se representava, onde se tinha a presença de Deus, aqui vemos que é uma demonstração da presença de Deus. As pessoas vinham para fazer esse sacrifício, que geralmente era feito através de um cordeiro, assim. Pega seu cordeiro, é pecador, né? É pecador, sabe que é pecador? Assim como eu sou pecador. Você pega o seu cordeiro, aquele vai, chega no santuário, entra aqui no santuário, está vendo, né? Vai encontrar o sumo sacerdote e o sacerdote, que trabalham onde? Trabalham dentro do santuário. Eles que cuidam do santuário. Então, quando você chega com o teu cordeiro, é sacrificado, é morto o cordeiro. Quando você mata o cordeiro, está querendo dizer a Deus que eu, ao matar esse cordeiro, estou a aceitar que Jesus, que foi prometido lá no Éden, virá morrer na cruz para vencer Satanás. Estão vendo como é simples? Sim, mas contudo, eu tenho uma dúvida. Apresenta Porque a aqui de vários animais foi escolhido justamente o cordeiro. Ok? Primeiro, uma das explicações mais simples é que Jesus Cristo, quando viria a morrer na cruz, ele ia se entregar, não ia resistir. Jesus morre na cruz de forma espontânea. Vou descansar um pouco para clarificar a questão. Quando Jesus vem ao mundo, ele sai do trono dos céus, porque Jesus é Deus. Ele é quem nos criou, ele é quem nos fez. Mas para nos salvar, ele preferiu sair daquele trono poderoso dele, nascer como um homem, para que ele pudesse morrer no nosso lugar. Está percebendo, né? Mas como ele está se entregar para morrer, ele não vai resistir, porque ele realmente sabe que seu sangue deve ser derramado. Então o cordeiro é aquele animal que geralmente não resiste como os outros. É um símbolo de mansidão. Jesus é manso, é suave, não é agressivo. Então, dos animais que se tem, os menos agressivos, os mais passivos, são esses os cordeiros. É por isso que se escolheu o cordeiro, porque Jesus, que é o nosso Redentor, nos ensina a ser mansos e pacíficos. E o cordeiro tem essas características. Por essa razão que se escolheu um cordeiro. Não escolheu o leão por quê? Porque o leão já é agressivo. E Jesus não é agressivo, ele é manso. É por isso que Jesus foi morto na cruz, ou foi ao matadouro sem resistir. Jesus não lutou quando foi levado à cruz. Ele se entregou, porque ele disse, eu quero me entregar, eu tenho que morrer para lavar essas criaturas do pecado. Porque se eu não morrer, elas vão ter que pagar o pecado de Adão e Eva eternamente, não é justo. Não é?
Não é justo na visão de Deus, né? Ele quer nos salvar, ele morreu para nos abrir essa porta para a eternidade. Então, você, sendo pecador, traz o cordeiro, os sacerdotes te acompanham para fazer, te instruem como deve ser feito o sacrifício. Depois do sacrifício, o que faziam com o sangue? O sangue é levado para aqui temos propriamente o santuário. Aqui esse completo é o santuário. Aqui nós temos o pátio. O pátio que é lá fora, se vedamos, não é isso? Então esse lugar é chamado pátio. Aqui é o pátio. Agora, aqui dentro existem dois lugares principais. O primeiro é o lugar santo. Aqui você é o sacerdote, o sumo sacerdote entra pela porta e encontra aqui na frente uma cortina que fecha. É como se houvesse uma cortina aqui, a fechar aqui. E você que está aí não consegue ver o que está aqui dentro. Então, aí onde vocês estão, essa parte daqui chama-se lugar santo. Agora, existe outra segunda parte que está lá dentro, lá atrás, chama-se lugar santíssimo. Está claro até aqui? Estão entendendo, né? Estou procurando chegar ao que se fazia com sangue. Então, esse sangue do cordeiro, você vê que aqui esse sangue era... Está vendo que coletavam sangue, né? Então, levavam esse sangue para dentro do lugar santo. Aqui temos a cortina. Então, o sacerdote entrava, apanhava a cortina e levava aquele sangue ali, aspergia onde? Na cortina. Estamos a compreender, né? Aspergia na cortina. É como se fosse fazer a entrega do sangue para a tua santificação. No lugar santo, né? Somente o sacerdote tinha acesso. No lugar santo entra o sacerdote, entra o sumo sacerdote. Mas no lugar santíssimo, que é aquela segunda parte, onde temos a arca da aliança, é onde entra só o sumo sacerdote. Não é? É onde entra somente o sumo sacerdote. Então, aqui no lugar santíssimo, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Compreendemos, né? Aqui no lugar santíssimo entrava apenas uma vez por ano, enquanto no lugar santo entrava sempre, não é? Então, vamos lá compreender o que está acontecendo aqui. A morte do cordeiro, aqui, quando é sacrificado, você, ao entregar esse cordeiro, está a simbolizar que um dia virá Jesus morrer por ti. Estamos a responder como é que Deus cumpriu a promessa lá do Gênesis durante o tempo. Então, você, ao sacrificar esse cordeiro, está a dizer que eu aceito que um dia virá Jesus morrer na cruz por ti. Então, aquelas pessoas que viveram antes de Jesus morrer na cruz faziam os sacrifícios. Mas hoje, que Jesus já morreu na cruz, nós não precisamos mais de sacrificar os cordeiros. Deus faz tudo para nós. O que nós precisamos fazer é pura e simplesmente aceitar que aquele Jesus que morreu na cruz, morreu por ti. Sim, mas esse sacrifício é algo ditado por Deus? Esse que foi feito aqui? Sim. Ah, esse daqui? Sim. Esse foi mandado por Deus. Só para ver, o santuário que está aqui é uma cópia. É uma... como se fosse uma relíquia. Não é relíquia, como se diz? Uma outra expressão é... maquete. Uma maquete do santuário que há nos céus. Então Deus instruiu que se fizessem esse santuário. Esse é o santuário que está no céu, então não é inventado, é um sacrifício, é um santuário feito, sacrifícios feitos seguindo a ordem de Deus. Não são sacrifícios pagãos, não. Deus aceitava esse sacrifício, Ele queria que esses sacrifícios fossem feitos. Tanto que Deus, no jardim do Éden, lá, depois que Adão e Eva pecaram, o que fez? Lhes deu um cordeiro para sacrificar, para poder Adão e Eva se beneficiarem desse sacrifício que ia ser feito aqui. Como se chama? Santuário. Sacerdote. E aquele santuário é algo que tem no céu. Sim. Como é que o ser humano, eles conseguiram fazer uma imagem idêntica que está no céu assim antes que... Ah, ok. O que acontece? Deus
ele inspira, ele fala, ele instrui. Nós vemos aqui que aqueles homens que serviam a Deus, como Moisés, não é? Eles ouviam e falavam com Deus. E Deus deu indicações claras das medidas de todo o santuário. O tamanho, o comprimento do pátio, a altura, o santuário como devia ser, quais eram as madeiras a serem usadas. Tudo que está aqui foi precisamente, de uma forma certeira, instruído a Moisés para que pudesse ser feito. Foi através dessa forma que Moisés teve acesso a essa maquete que está sendo feita aqui, está sendo apresentada aqui. Até aí está. Sim, percebi. Percebemos, né? Ok, vamos. Enquanto isso, podemos pegar bases bíblicas aí para respondermos essa questão. A pergunta é muito boa. É muito boa. Temos bases. Sim, vamos achar a Bíblia aí para auxiliar a identificar o texto que fazemos aqui. A sua irmã Júlia, pode. A sua pensinho? Não pode fazer leitura. Não tem outras bíblias aqui? Tem. Não, só vou ficar com aqui. Fica com esta. Mas já vai para aqui. Não, nós podemos auxiliar a leitura para avançarmos. Ah, de vira. Levanta para ver. Pode sim. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos. Assim mesmo o fareis. Vamos ver, né? Essa é uma das passagens. Tem uma outra que podemos usar para aprimorar. E todo esse capítulo aí desmancha essa questão. Mas vemos aí que Deus é que ordena ao povo fazer esse santuário. E ele até fala que até os vasos, tudo que seria usado neste santuário, ele ia instruir, ia mostrar como deve ser feito. Tabernáculo é o mesmo que dizer santuário. Sim, é o mesmo. É o mesmo. Então tudo que está aqui realmente foi instrução de Deus. E uma das coisas que nós vemos de nosso Deus é que ele é preciso, certeiro, não ceda a enganos. Se alguma coisa falhasse na edificação do santuário, Deus ia instruir para que houvesse a respectiva correção. Então, a segurança de que o que o povo fazia no santuário representava aquilo que era a sua vontade. E outra coisa é que quando o povo de Deus se desvia, é escrito na Bíblia que o povo de Deus se desviou. Então, se fosse isso engano, acharíamos que isso a referir que isso era um engano. Ok? Como Deus cumpriu essa promessa? Essa promessa que nós vemos aqui. Como é que Deus cumpriu? João 3:16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Temos que sempre partir daqui. Então, a promessa que fez, que moveu os homens a fazerem sacrifícios, foi prometida por Deus quando Ele, por amar o mundo, deu o seu Filho unigênito. Então, nós vemos aqui, lá no começo, falávamos que temos que pagar o preço do pecado, porque nós temos que sofrer quando nós não fizemos nada de errado. Nosso Deus sabe que nós somos uma natureza de pecado e Ele não precisava morrer na cruz por nós. Mas por nos amar tanto,
por nos amar tanto. Nosso Deus fez o quê? Deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós, para nos salvar. Quanta misericórdia tem o nosso Deus. Então, esse sangue está aberto hoje, para que cada um possa ir lá e se lavar. Esse é o Covid. Ainda que venham a ficar várias outras lições na frente, gostaríamos de ter convosco, que seja registrado que a principal razão das nossas mensagens da Bíblia, a principal razão dessa Bíblia, está aqui, no amor de Deus, que dá o seu Filho para morrer na cruz, seu único Filho para morrer na cruz por nós. E essa porta, esse sacrifício está aberto a nós. Só precisamos dizer: Senhor Deus, eu aceito o seu Filho que foi dado na cruz para a remissão dos meus pecados. Esse é o essencial. Irmãos, não há nada a pagar. Não precisas comprar nenhuma ovelha, não precisas comprar nenhum boi. Jesus te dá salvação de graça. O seu sangue vertido naquela cruz é dado a ti de graça. O que tem que fazer é crer que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu para a remissão dos seus pecados. Pura e simplesmente isso. E seguir a vontade de Deus. Terminou. Dúvida? Seja à vontade. Seja à vontade, seja à vontade. Mas para acrescentar um texto para os significados de fora. Sim, é que antigamente, né, Deus se manifestava e nos anos atuais ele não tem o quê? Não se manifesta da mesma Ele forma? não tem se manifestado da mesma forma como Ok. tem se manifestado antigamente. Então podemos tirar a conclusão de que nós somos Nós somos escolhidos? Ah, Está a referir, antigamente tinha tabernáculo. antigamente Hoje, via não é? essas coisas, né? Maravilhosas como essas, né? Como essa, sair aqui uma Sim. coluna e se tal. abrir ao céu. Sim. Nos anos atuais, Sabe, irmã? Uma das maiores coisas que nós não percebemos é que se calhar Deus se manifesta de forma mais especial hoje do que antigamente. Porque antes você dependia de um sumo sacerdote humano para entrar no lugar santíssimo e te purificar, limpar os seus pecados. Você dependia antes de ter que comprar um cordeiro para ir sacrificar. Deus fez o quê? Deu o seu Filho para pagar todas essas coisas. Não compras mais cordeiro. As pessoas tinham que procurar maneira de achar cordeiro, achar o meio de fazer algum sacrifício. E Deus fez o quê? Não precisam disso. Agora eu pago o preço por vós. Venham e aceitem. Só isso. Agora, uma coisa que nós realmente sabemos que, segundo o texto bíblico, aconteciam coisas maravilhosas, estrondosas, que todo mundo que via realmente estremecia ou se alegrava. Ainda hoje acontecem. Mas o que está a acontecer agora é que existe muita contrafação de Satanás, que por serem várias coisas que nos chamam a atenção, não conseguimos mais ver o que é santo. Existem várias teorias bíblicas, várias religiões diferentes, que parecem fundamentar-se na Bíblia, mas logo que brota da Bíblia, cria suas ramificações que contradizem a Bíblia, que agora fica difícil nós compreendemos que isso daqui realmente é puro santo. Admite-se que realmente viam-se coisas maravilhosas naquele tempo, mas ainda hoje nós podemos experimentar momentos muito mais maravilhosos do que esses homens. Olha, outra coisa que está acontecendo aqui é que nós podemos ver na história grandes coisas que nosso Deus fez e crer porque nós lemos. E eles não tinham isso aí. Ou tinham que ouvir uma história que podia ser deturpada, mas nós temos uma fonte confiável que você pode todos os dias ir abrir e ler. Quando esses aqui não tinham leitura, não tinham onde ler, dependiam de alguém lhes contar. E se desviasse o ensinamento, as pessoas seguiam o ensinamento como estava. É por essa razão que nós vemos aqui, abrimos vários textos bíblicos. E até agora podemos abrir a Bíblia, como nesse texto não estava aí. Porque é importante que o que nós ensinamos que os irmãos ouvem esteja realmente fundamentado na Bíblia, do início ao fim. Nós vos convidamos a estudarem sempre a Bíblia e coloquem questões. Nunca hesite, nunca ache que tua questão está acima do que deveria. Não.
Coloque sempre as suas questões. Se eu não puder responder, vou dizer que, irmã, essa questão eu não posso responder agora. Vou verificar a Escritura Sagrada, porque eu sou pecador que nem irmã. Então, vou verificar a Escritura Sagrada, vamos procurar estudar para responder. Então, não esteja, sabe que estou a perguntar muito? Não, muito pelo contrário, esteja à vontade. Mas é isso aí, somos bem abençoados por Deus e temos muitas maravilhas a contemplar, do passado, do presente, e temos profecias. Outra coisa mais incrível, nós temos profecias que podemos ler aí, de coisas que vão acontecer, que estão a acontecer, que vão acontecer, e nos permitem saber para onde estamos a ir. Deus não nos deixou cegos. Está vendo? Vamos lá? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu seu único filho, para que todo aquele que crer não mora. Nando, não precisas morrer, porque Deus te deu uma boia de salvação para que você pudesse voltar, para que você possa voltar à comunhão perfeita com Ele. Não estamos mais sentenciados à morte quando nós caminhamos com Cristo, quando nos entregamos a Ele. Basta crer nele, que no Filho de Deus sermos salvos. Uma ilustração de Covid de Jesus. Uau. Na verdade, que aquele mesmo Jesus, né? É só um desenho, né? Então, não pense que Jesus é aquele ali, nem que a cor dele era aquela, mas mais ou menos o que ele faria para te convidar. Venha a mim, não pague nada. Entre no reino do meu Pai. Então, temos um Deus maravilhoso. Temos um Deus maravilhoso. É que a imagem de Jesus vem sempre de homem. Um homem de cabelos longos, branco, não ser preto. Sim. Quando estudos indicam que Jesus não era necessariamente branco. Estudos indicam isso. Mas vamos aprofundar e vamos dizer é que existe uma questão cultural por conta de tecnologias. A pessoa que começa a desenhar Jesus primeiro, que tem como desenhar Jesus, vai desenhar Jesus na sua semelhança. Se você quiser desenhar um Jesus negro, pode desenhar um Jesus negro. Os que quiserem usar, vão usar a sua imagem. Porque ninguém tem uma fotografia de Jesus. Então, realmente, estamos a dizer que não olhem a aparência como Jesus. É uma ilustração, é um desenho, só para demonstrar como seria um convite do nosso mestre. É uma demonstração. Venha de onde tu estás e herde do reino de luz do meu Pai. Então, realmente existe essa diferença. Ninguém tem certeza de qual era a cor de Jesus. Não há muitos detalhes sobre isso. O que é certo é que Jesus nasceu, cresceu e morreu na cruz. Isso é certo. Como João Batista se referiu a Jesus? João Batista, que trabalhava anunciando a vinda do Messias. Quando ele ensinava e batizava, num certo dia viu Jesus vindo. Ele não conhecia Jesus. Quando viu a Jesus, o Espírito lhe tocou e ele disse, não é? Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista, que viu Jesus, ele disse, não. Esse é o próprio Filho de Deus. E o chamou do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, vemos aqui. Ele é o Cordeiro. Lembrem do Cordeiro que nós mostramos lá? Sim. Então, ele está mostrando que não tira o pecado de uma pessoa, mas tira o pecado do mundo. Todo aquele que quiser vir a ele será salvo. Não é? Vamos lá? É uma demonstração. A morte de um cordeiro com a morte de Jesus. Não é? Pessoas. 19:45. Jesus é o cordeiro do Apocalipse. Vamos lá. Como Jesus é descrito no Apocalipse? 1:5. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Quem nos ama? Jesus. E em seu sangue vertido na cruz, nos lavou dos nossos pecados. Então, irmã, mais uma vez, eu convido. Todos nós somos pecadores. Somos miseráveis. Nós somos contaminados pela malícia deste mundo. Deus diz que, se vocês forem a Cristo, todos os vossos pecados serão lavados. Quando você lava a louça, o prato passa a ficar limpo. Você vai comer naquele prato, é limpo. Quando você deixar cair uma coisa num lugar sujo, imundo, a coisa fica suja, imunda, você lava e fica limpa. Quem aceitar a Jesus como seu Salvador, todos os seus pecados serão apagados. Você será limpo e novo de novo. Por essa razão que hoje levamos os irmãos aqui para o batismo, porque eles precisavam o quê? Morrer junto com Jesus nas águas e ressuscitar, sendo lavados os pecados pelo sangue de Jesus. Então, aqui nós já entramos no outro tema. Estamos a falar do sacrifício de Jesus. Logo entramos no batismo. Estão a ver, né? Então, temos que ser lavados dos nossos pecados. O que Jesus fez por nós e o que Ele nos torna. Vamos lá ver.
aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não conheceu pecado. Não conhecer pecado não significa que ele não sabe o que é o pecado. Quer dizer que ele não fez pecado, não cometeu pecado, como nós. Eu sou pecador, são pecadores todos. Todos os dias nós pecamos, mas Jesus nunca, jamais pecou. Mas ele aceitou ser chamado culpado pelas nossas culpas e ser apedrejado, ou como se diz, ser crucificado na cruz por conta dos nossos pecados. Por outras palavras, meus irmãos, Jesus não morreu na cruz por causa dos pecados dele, porque ele não tinha nenhum pecado. Ele morreu na cruz por causa dos teus e dos meus pecados. Então temos que ter a consciência disso. Aquele sacrifício, esse sacrifício que nós vemos aqui, aquele homem ali, estava ali assim por causa dos nossos pecados. Vemos, né? Uma ilustração de contemplação a Cristo. Como a salvação é possível para o ser humano? Vamos lá ver um pouco isso. Como é possível você ser salvo? Como é possível ser salvo? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Pela graça é a janela dos céus que Deus abre por nós. Janela de compaixão, de misericórdia, de amor, que Jesus abre. Olha lá, presta atenção. Porque pela graça somos salvos. Pela misericórdia de Jesus somos salvos por meio da fé. Quer dizer, para sermos salvos por essa misericórdia de Jesus, precisamos ter fé e aceitar que Ele é o nosso Salvador. Não temos como entrar na misericórdia ou na graça de Jesus sem ter fé. Por isso nós, mais uma vez, somos convidados a crer e aceitar que Jesus é o próprio Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Ter fé. E dizer que se eu realmente escolher a Cristo, os meus pecados serão apagados. Isso é uma ter fé. E isso não vem de vós. Essa salvação não vem de nós. Não vem de vocês. É um dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Se a salvação dependesse de cada um de nós aqui, nós diríamos a Deus que nós mesmos nos salvamos. Nós não precisamos de ti, mas nós não podemos nos salvar. Só Deus nos pode salvar. Vamos lá. Passos para encontrar a paz de espírito. Primeiro, vamos terminar já aqui. Somos 45, que horas são? 42, né? Vamos lá. Passos para encontrar a paz de espírito. Primeiro passo para encontrar a paz de espírito, vou resumir um pouco aqui, mas frisando. Encontrar a paz de espírito significa você ter a certeza de que a tua fé, que a tua vida está segura. A paz de espírito não é você estar divertido a todo custo. Porque tem pessoas que estão no mau caminho e estão tranquilos. Estão tranquilas as pessoas, não é? Mas a paz de espírito que se refere aqui é você dizer que a minha vida está nas mãos de Cristo e eu posso descansar em paz. Como você pode fazer isso? Primeiro é aceitar. Não é? Porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. É você aceitar que você é pecador. É o primeiro passo. Aceitar que você merece a morte. Tem que aceitar isso primeiro. Irmãos, aceitam que vocês são pecadores? Sim. É o primeiro passo. Para serem lavados dos pecados. Acreditar. Crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Acreditar que realmente, de novo, referimos, porque é o centro da mensagem, toda a Bíblia. Aceitar que Jesus é realmente o Filho de Deus, não é? Como vemos aqui. Porque se nós cremos, seremos salvos. Se você crer que Jesus é Filho de Deus, eu serei salvo, porque crer nele, realmente vai ser salvo. Terceiro ponto, confessar. Vamos lá. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Você já sabe que é pecador. Já sabe que Jesus te salva. Agora, quando entrar em casa, ou quando estivermos a fechar, podes confessar os teus pecados a Deus. Confessa-os todos. Para Jesus os perdoar. Jesus peço perdão por isto, isto, aquilo que sabe que é pecado, pede perdão. E dizer aquilo que eu já esqueci também, eu peço perdão. Eu já fiz muitas coisas erradas que já nem lembro, peço perdão. E Jesus vai te perdoar. Mas uma das formas mais seguras é fazer o quê? É você ir entrar na água e renascer para não importa o que você já fez antes, ser apagado. Estamos a ver, né? Você não vai lembrar tudo. Uma das formas é você ir nascer e ser uma nova criatura. E para nos purificar toda a injustiça. Vemos, né, que nós estamos a falar ali. Vamos lá. Decidir. Acho que é o último ponto. Depois de confessar os pecados, temos que decidir. Vamos lá. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É o último texto de hoje. Jesus está na porta. Que porta é aquela que Jesus está? Qual é a porta em que Jesus está? Porta de uma casa. Porta de uma casa.
Agora, aquela porta simboliza o quê? Aquela casa simboliza o quê? Manhã simboliza o quê? Não sei. Simboliza o coração de cada um de nós. Jesus diz que eu estou na porta aí e bato. Agora Jesus está nessa porta, essa porta direita. Jesus está nessa porta direita querendo entrar. Jesus está em todo lugar. O que ele Disse quer? que simboliza o quê? O coração, a porta do coração. Mas não é uma casa aí. Não, vamos olhar para o texto. Não, muito bem, sim. Sim, tá certíssimo. Ok. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essas palavras simbolizam a entrada de Jesus no nosso coração. A porta que se refere ali, assim como Jesus entra numa casa para habitar e partilhar de tudo que está naquela casa. Se nós abrirmos nosso coração, Jesus pode entrar no nosso coração e partilhar conosco todas as nossas dores. E acham que Jesus, quando encontrar uma dor, vai deixar a dor? Não. Vai curar a tua dor. Se na tua casa tiver aflição, no teu coração tiver aflição, Jesus, quando entrar no teu coração, vai curar todas as suas aflições e preocupações. Se tiverem medos, Jesus, quando entrar, vai resolver todos os teus medos. Então, pode considerar abrir porta da tua casa, agora pode chegar em casa mesmo, abrir porta, fazer Jesus, depois Jesus entra. Não é nenhum problema. Mas a mesma palavra se aplica a abrir a porta do nosso coração. Por que isso? Porque falamos muita coisa aqui só para dizer que eu ouvi, mas eu não quero Jesus como Salvador. Você fez o quê? Manteve a porta do teu coração trancada. Mas se eu disser que eu aprendi, realmente sou pecador, Jesus, entre na minha vida, eu aceito o Senhor como meu Salvador. Você abriu a porta do teu coração. É o quarto ponto para nós fazermos o quê? Termos uma vida, o encontro com a paz de espírito. São esses pontos que estão aqui. Jesus é levantado hoje para vocês como o único Salvador, como a única fonte de vida, como o único capaz de limpar todas as nossas transgressões e sermos puros novamente. E deixa só fazer-lhes um convite ou uma pergunta. Aceitam a Cristo como vosso Salvador? Sim. Aceitam a Jesus como a única fonte de vida? Como Jesus sendo a pessoa que lava-nos das nossas transgressões, dos nossos pecados? É isso que Jesus nos convida a fazer. E a nossa oração é que Deus possa, de fato, de agora em diante, intensificar a sua presença em vossas vidas, porque vocês abriram as portas de vosso coração. Sinceramente, a nossa oração aqui é que Deus realmente possa se manifestar nas vossas vidas. E a manifestação de Deus não está em vocês começarem a ficarem ricos, ficarem milionários. Não é essa a principal manifestação de Deus. É você realmente sentir-se em paz com Deus. Sentir que mesmo que eu não consiga as coisas do mundo, o meu coração está seguro com Deus e você descansar. Então não esperem, vamos falar de riqueza. Não quero riqueza, trabalho. Mas Deus pode curar todas as tuas enfermidades. Alguma pergunta? Sim. À vontade. Eu tenho uma dúvida em relação à existência de Jesus e Ok. Deus. Ok. Então agora eu estarei a responder já. O meu tempo já cumpri, agora estou respondendo no vosso tempo. Se demorarmos, agora estamos no vosso tempo. Sim, Sim. percebeu minha questão? Sim. Os dois não são a mesma pessoa, ou o Vamos. mesmo espírito. O que acham? Acham que o meu dia da manhã é incerto? Vamos colocar esse tema aí, tudo isso para mim. Mas vamos lá dar um cheirinho. Dependendo do nível de satisfação com a resposta, veremos a possibilidade de preparar um tema inteiro como foi hoje, com relação a Deus, a Jesus. Milhões de versículos, milhares de versículos bíblicos que nós conhecemos, que são toda a Bíblia, são inspiração divina. Vem de Deus. Só que Deus não cabe na matemática humana. Nós, como homens, temos uma ciência limitada para poder encaixar Deus. Deus não cabe dentro da nossa ciência. Vamos entender o que está acontecendo aqui? Nando, esteja atento, né? Esteja atento, meu rapaz. Deus, não há palavras no português, juntar com o inglês, chamando das palavras juntar, as palavras todas nunca vão descrever na totalidade quem é Deus e como é que é Deus. Nunca. Porque Deus não cabe na nossa forma humana de linguagem.
Então, o que acontece é que nós, como humanos, temos limitação linguística para com perfeição descrever o nosso Deus. Agora, segundo a Bíblia, vamos lá, Jesus e Deus. Deus é triuno. Deus é um único Deus, 3 pessoas. Aí já começou um problema. Porque é um único Deus, mas com 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Esses 3 aqui são o único Deus. Assim como um ovo tem casca, gema e clara. É um único ovo. Mas o problema vai ser como é que são 3 pessoas e é um Deus? Porque na nossa mente, ou são 3 ou é um. Mas Deus não cabe na matemática humana. Então o que nós fazemos é compreendermos e aceitarmos que o nosso Deus nos diz na sua escritura que tem 3 pessoas que são um único Deus. E pela fé compreendermos e aceitarmos que o nosso Deus é assim. O que pode acontecer é nós alimentarmos dúvidas com relação a esta matéria que está encoberta, que vamos ter sempre a resposta limitada. E chegamos a um ponto de dizer que não, então Deus não existe. Porque não estou a conseguir compreender esse ponto. Porque nem tudo nos é revelado. Espero não estar complicado. Então, realmente, o nosso Deus tem 3 pessoas. É por isso que tem um Filho que morreu na cruz, tem um Espírito Santo e tem um Pai que estava no céu. Quando Jesus estava na terra, orava ao Pai que estava onde? Nos céus. Quando Jesus ascendeu em Atos aos céus, disse o quê? Vos enviarei um Consolador, o Espírito Santo. Vemos aqui, temos quantas pessoas? 3 pessoas. Mas as 3 pessoas aqui são um único Deus. Não temos 3 deuses. Mas confusão vai ser no português e matemática. Como source. O nome? Deus como source. Muito pessoas. Ok. Muito do que acontece é questão de língua e idioma. Por exemplo, se você for dizer Deus em português, em inglês, não vão dizer Deus. Vão dizer God. Então, você vai ter Deus em português, ter God em inglês, ter Chikwembe em Xangana, Chidzima em Shop. Vai ter muitas expressões diferentes a referir o mesmo ser, que é Deus. Só que esse nome, Deus, se atribui a quem é todo-poderoso. Quando diz Chidzimo, estão a dizer o todo-poderoso. Quando dizem Deus, estão a referir o mesmo todo-poderoso. Quando dizem Chikwembo, estão a referir o mesmo todo-poderoso. Quando dizem God, estão a dizer o mesmo todo-poderoso. Aí surge o nome Deus. Mas vamos encontrar na Bíblia o Deus que tem o nome de Jeová. Você vê, né? É como você dizer papá. Quando você diz papá, você não está dizendo papá, você pode dizer papá, pode dizer fada. Está a referir-se àquele título. O título dele é Deus. Mas o seu nome, um dos nomes que nós conhecemos, é Jeová. Outros dizem Yahvé, não é? Estão sabendo, né? Então, o nome Deus é um título que se atribui. É por isso que você pode ter vários deuses. Você ter várias coisas que para ti são soberanas. Há quem adora animais, se curva nas estátuas, porque ele acredita que aquelas têm um poder soberano. Surge o nome Deus. Sim, mas não está claro. Eu quero saber quem inventou, como surge esse nome. O nome Deus? Sim. Vamos entrar onde? Aí fica complicado, por quê? Porque vamos ter que saber quem inventou o nome Deus. Está na língua portuguesa. Isso sai do latim. Vamos procurar saber quem inventou God. Tem outra confusão. Então, não sei se está procurando saber de onde que vem o nome em si ou o título. Talvez tentar ajudar a ela de forma tão simples, né? Nós cremos que toda a Bíblia é inspirada por Deus, né? De João 2, 1, 21. Então, se Deus inspirou os homens para escrever tudo que vem da sua vontade, é porque Ele também revelou a sua identidade. Deus se revela ao homem através dos seus profetas. Amós 3 diz que não há nada que Deus não tenha revelado aos seus servos, os profetas. Então, tudo que está aqui vem da revelação de Deus. Então, se nós cremos na palavra de Deus, então significa que tudo que está aqui tem a sua origem onde? No dador da vida, o Deus Jeová. Yahvé, como ele disse, é uma questão de linguagem. Vão aparecer hoje tentarem defender algo específico. É o problema deles. Mas, biblicamente, nós já temos o quê? Uma fonte, que é o próprio Deus a revelar que Ele é. E uma coisa, talvez muito clara.
Deus é plural, Hum. ok? Hum. Deus, é a mesma coisa dizer Deus Pai, Deus Filho. Filho e Deus Espírito Santo. Hum. Então está no plural, a palavra Deus está no plural, ok? Então não é só como chamam, uma entidade, representa a trindade. Por isso que em 1 de João, não é? 5, 7, pesa, embora esse texto talvez é muito discutido lá teologicamente, mas podemos assim ler de uma forma tão simples. Pois há três que dão testemunho aonde no céu: o Pai, a palavra que é Jesus Cristo. No princípio, João 1, né? 1. No princípio era o verbo, o princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e essa palavra era Deus. Então, João também vem testemunhar aqui na 1 de João. Pois eram três que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra, o Espírito Santo. E os três são uma entidade. E Deixa eu ver se entendi. Está querendo dizer que quando ele aparece a nós, se identifica como Deus. A aparição visível de Deus é o próprio Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo, quando aparece e fala com os discípulos, diz: eu e o Pai somos um. Não se está a perceber isso? Quando ele é questionado por Filipe, é Filipe. Se são um, porque é que outro é pai, outro é filho? Essa é a hierarquia divina, ok? Na divindade há uma hierarquia. Mas eles são unânimes. O que o Pai pensa, eu também. os outros também, ok? Concordam. Não há divergência. Não há divergência em termos de opinião. Há unanimidade em termos de planos. O que o Pai planeja é o mesmo que também o próprio Filho vai consentir. O Espírito Santo também vai realizar. Nem por acaso Cristo também, quando vai ao céu, diz: vos enviarei o quê? Um consolador. Vai falar, vai vos ensinar tudo. A complexidade que está aí, Sim. a complexidade está aí, Sim, é a limitação que nós temos como humanos. sim, Por que razão, minha irmã? sim. Porque quando nós falamos humanamente, não tem como serem três pessoas e ser uma, não tem como serem três pessoas e ainda ter a mesma vontade e nunca divergirem. Essa é a visão que nós temos como humanos. Mas se nós formos olhar o Criador do universo, não tem como ser um Deus que a gente compreenda por completo com nossa mente limitada. Uma coisa que temos que acrescentar é que quando o homem peca, as suas capacidades mentais de raciocínio, de compreensão do universo, vão ficando afetadas. É por isso que com o passar do tempo, os homens eram maiores, vão ficando menores. Eram mais resistentes, ficam menos resistentes. Tinham uma melhor memória, vão ter uma memória menos eficaz ou eficiente. Vai havendo um decréscimo das nossas habilidades. Agora, é difícil, eu posso arriscar a dizer que talvez impossível, que o homem compreenda com perfeição a natureza de Deus. Porque nós não estamos na mesma harmonia com Deus, não estamos em harmonia de perfeição com Deus. Estamos no mundo caído. É por essa razão que Deus nos traz uma boa esperança. Vamos falar aqui de um tema. Quando nós herdarmos a vida eterna, tudo isso que está a perguntar aqui, é um texto que diz, tudo aquilo que estamos a perguntar aqui, teremos como resposta. Então, talvez colocamos para o tema da manhã. Vamos discutir o tema da manhã. E aí, fazer o quê? Explicar. Conversa. Sim. Eles podem, como estão aqui, Sim. vamos conversar. Explicar Como amigos, assim. como é que Deus promete esclarecer todas as preocupações de homem à luz da Bíblia. Quais são as promessas que nós encontramos de que realmente estamos limitados e vamos apanhar um esclarecimento maior. Na Bíblia temos essas respostas. Então, não são respostas, não são últimas respostas. Vamos ainda desenvolver muita coisa. À vontade. E também acrescentando aqui, o irmão Júlio também estava a dizer, lembra Moisés, quando ele estava em Midian? Senhor, quando eu chegar perante a Faraó, a quem eu direi? Quem me enviou? O que ele disse? Eu sou. Viu? Está a ver? Jesus também deu o título aos discípulos. Ide, batizai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não é Trindade? Viu, irmão? Jesus diz que vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, quem vê o Filho, vem a quem? O Pai. A manifestação do Pai está onde? No Filho. Tomé, mostre-nos o Pai. Estou há tanto tempo convosco. E vocês não me Por que dizes que mostre-nos o Pai? Está a ver? Tudo está na Bíblia. Outra coisa que eu preciso acrescentar, seja à vontade, outra coisa que eu preciso acrescentar é que, se formos olhar para o livro de Gênesis, a tentação que veio sobre Eva, Adão usou, a serpente usou, é que coma e será mais sábia. Coma e saberás mais coisas. Significa que nem tudo está revelado nem para os anjos, nem para os humanos perfeitos no Éden.
Quer dizer, que há limitação em todos os níveis. Estudando ainda mais, vamos perceber que Jesus há de voltar, mas ninguém nem sequer sabe quando é que Jesus vai voltar, a não ser o Pai. Nós estamos a ver. Quer dizer que na natureza, nas suas criações, Deus tem limitação de conhecimento até que Ele revele. Agora, o que estamos a perguntar aqui, podemos não ter uma revelação disposta para nós agora. É por isso, irmã, se Deus revelasse tudo agora, que graça teria ir aos céus? Então nos revela o pingo daquilo que nós precisamos para herdar a vida eterna. Temos muita coisa que Deus nos revelou para mantermos nossos olhos fixos nele na cruz. Agora, as outras questões podem vir a nos ajudar a crescer no conhecimento da palavra, mas podemos perder mais os olhos concentrados em Cristo e focar em alguma outra coisa. Agora, continuamos a fazer as questões, mas vamos lembrar que Deus nos revela aquilo que nós precisamos para a salvação. Mas, se tiver alguma dúvida, irmão... Talvez para terminar com essa questão, como aqui já falamos que a nossa mente humana não vai conseguir compreender na sua totalidade a questão da Trindade, assim como nós estamos hoje. Mas Cristo, o que ele fazia muitas das vezes é usar exemplos, analogias para poder explicar como é que é o reino dos céus. Então, um dos exemplos que nós aqui podemos usar para explicar um pouco da divindade ou da Trindade é um casamento entre duas pessoas. Nós sabemos que quando essas duas pessoas se juntam são... Uma única pessoa. Mas são duas. Mas ficam uma pessoa em pensamento. O que o marido decide ou o que a mulher pensa em fazer não pode ser separado daquilo que está de acordo com o seu marido. Entendes, não é isso? A mãe não pode decidir uma coisa que depois o pai vai dizer, achou no lejo. Percebes? Então, essa unidade que existe entre o casamento é uma escola para nós entendermos como é que é a Trindade. Isso não quer dizer que é na sua totalidade. Há muita coisa que Cristo não quer nos mostrar, mas para tal, é só aceitar a Ele, ir aos céus, perguntar muito mais coisas. Quer dizer tudo agora? Sim, mas enfim, outro dia. Aceita Ai, hoje. essas chances. Aceita hoje. O céu é uma escola. Vamos Sim, entender. até porque é assim mesmo. É como uma, digamos, é como uma escola. Você faz primeira classe, quando você passa para a segunda. Segunda você passa, mas só passa quem entende a matéria, quem estuda e quem aprova, não é isso? Agora você estuda, mas nem quer fazer teste. É para quê? Você quer passar para lá frente. Então, Aproveitei o filme e deu pra cá. não. Um passo de cada vez. Metade das dúvidas que eu tenho. Ok. Não, mas é isso aí. Não, aproveita aprender. Aproveita aprender. É bom, assim, você aproveitar fazer as suas questões. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Então, para hoje, lembrem, não se percam nas outras conversas. Cristo é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Só aceitando a Ele que herdaremos o reino dos céus com os nossos pecados justificados. Só isso. Então, ide a vossas casas pensando que vocês têm um Salvador nos céus que aceitaram. E orem para que Ele possa ouvir as vossas confissões e vos fazer novas criaturas. Eu acho que já não dou nada por causa da fome. Você é sempre assim, com fome. Só faltava. Você é sempre assim, com fome. Fala com o mano aqui. Não somos nós. Essa casa em casa de mano é que demorou com perguntas. Ok, sem mais perguntas por enquanto, podemos orar. Mas antes, que ele não vai poder levar mais tempo, né? Então podemos levantar para orar. Oremos. Santíssimo Deus, nosso Criador, muito obrigado, Pai, por nos revelar, muito obrigado por nos ensinar na sua Sagrada Escritura, lendo um pouco aqui, um pouco ali, conseguimos chegar à conclusão de que temos um Redentor, um Salvador, que veio para quebrar a maldição que Adão e Eva, infelizmente, trouxeram a nós. O Senhor veio a este mundo e morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter um caminho para voltarmos à perfeição, à pureza que nós tanto desejamos. Estamos aqui, criaturas que temos pecado, sim, mas às vezes sempre pagamos consequências do mal dos nossos antigos pais. Mas nós pedimos, Senhor, que nos ajude a alcançar a Jesus Cristo e com Ele caminharmos para a salvação, para a vida eterna, porque só Ele é o nosso único meio de salvação. Pedimos, Senhor, que acompanhe nossos irmãos de volta à sua casa, às suas casas, que eles possam caminhar contigo e ao chegar às suas casas, o Senhor possa habitar com eles, com seus familiares. Abençoe sempre, Senhor, nos dê a oportunidade de voltar aqui e estudar com eles amanhã.
Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãs. A que hora vai para casa amanhã? Não sei ainda. Ela não sabe? Mas deve ver a hora, é só informar. Vai do dia. É Faz só os informar. trabalhos Queremos de aqui, casa. queremos nos ver a fazer algo que parece estranho. Você acha que já não dá para perguntar? Diga que eu na hora que de ir para casa, vamos dar uma solução. Para estudarmos mais um pouco. Ou combinar um outro estudo, num outro momento, se for conveniente. Tá bem. Então, homem, você não fala muito, poucas palavras. Bom, mana, muito obrigado pela Eu presença. falo muito. Não, mulher. Não, ele Você não fala o fala su- muito. fala o Você suficiente. suficiente. É, mulher não demora, aí é. É interpretado. Não, fazemos questão de responder as suas questões. É um prazer. Estamos aqui para isso. É um prazer. Se chegar em casa, escreva mais questões trazer. Escreva, o máximo de questões que você tiver, traga ou manda até. Depois, até que é muito bom já em casa escrever. Sim, pode mandar a criança trazer. Amanhã vamos responder essas questões. Eu te perguntar na hora para testar sua inteligência. Vai teste. Até a próxima. Ok, até a próxima. Até logo. Até mais tarde, eu tô com brinquedo. Estás aí tratar o homem aí. Já. Dois.